vocês imaginem ali Jó, triste, com a perda de todos os seus bens e a perda dos seus filhos. Eu imagino ali, irmãos, eu fechando meus olhos, ele ali, ó, no sepulcro, carregando ali, pastor Andes, os caixões de seus filhos ali, ó. Que tristeza, e que dor, e que sofrimento, mas isso não abalou a fé de Jó. Você imagine, pastor, você no fôlego ali dos seus filhos ali, carregando o caixão dos seus filhos, a dor que você não iria estar sentindo naquele momento, o sofrimento que Jó passou naquele momento. Mas sabe, irmãos, o que ele respondeu? Naquele momento de dor, ele respondeu assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A integridade estava firme e inabalável ainda. A sua fé continuava ainda, mesmo com todas essas perdas, irmãos. A fé de Jó ainda estava ali, firme e forte. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali, irmãos, a história de Jó poderia ter terminado ali, neste momento. Ele não precisava provar mais nada para ninguém. Satanás ali já havia sido derrotado ali, porque Jó não blasfemou contra o nosso Senhor. Ele não maldisse o nosso nome santo do Senhor. Em momento algum ele reclamou. Em momento algum ele murmurou. Em momento algum não houve um questionamento. Ele glorificou o nome santo do Senhor. Aleluia por isso. Poderia ter terminado ali, irmãos, mas olha o que acontece no capítulo 2 do livro de Jó, irmãos. A segunda prova de Jó, irmãos. Chegou de novo o dia que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. O Senhor e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Amados, não havia motivo para Satanás fazer isso com Jó. São palavras do nosso Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Não havia motivo. Jó não deixou nenhum motivo para que isso acontecesse na sua vida. Amém? Jó, embora não houvesse motivos para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até ao alto da cabeça. Jó se sentou-se num monte de cinza e pegou um cabo de telha para se coçar. Você imagina, irmãos, pense numa prova que esse servo passou, da planta da cabeça até na sola do pé, cheio de feridas. A palavra de Deus nos menciona que eram feridas grandes e que começava a brotar pus.
E os irmãos sabem que quando chega nesse estado, chega no estado deplorável. E já não bastando isso, começou a sair vermes de dentro dessas feridas. Imagina o sofrimento do servo do Senhor. Pastor, imagina o sofrimento, a dor que esse servo perdeu tudo que tinha. E agora Satanás toca na saúde dele. Os irmãos entenderam que por que não tocou na saúde primeiro? E depois em outras coisas, em outras áreas. Sabe por quê, irmãos? Porque se tivesse atacado a saúde e o dinheiro depois, Jó poderia se tratar com o dinheiro que ele tinha. Então foi tudo na ordem. Olha a mão de Deus, irmãos. Tudo certinho ali, na ordem certa. E Jó sobrou o que para ele? Um pedaço de telha, um pedaço de tijolo, irmãos, para ele se coçar. Isso, para os conhecedores da história de Jó, afetou a integridade dele? Não. Jó ainda permaneceu firme e íntegro com o Senhor. O que a sua mulher disse? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Vamos dar um desconto, irmãos. Porque para a esposa de Jó não deve ter sido fácil. E a Bíblia não menciona se ela era uma pessoa igual a Jó. Creio eu que não. A esposa de Jó não deveria ter a mesma fé que Jó tem. Ela deve ter falado isso no emocional, na dor que ela havia sentido, porque havia perdido os filhos, havia perdido todos os seus bens. E no momento de dor, de sofrimento ali, ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó responde: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele sabe onde trabalha. Ele não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Quem somos nós para questionar a Deus, as suas vontades? A nossa inteligência, ela é limitada. A nossa visão, ela é limitada. Quem somos nós para falarmos ou deixarmos de falarmos o que é desgraça ou o que é bem dizer para as nossas vidas? Não somos nada, irmãos, para questionar a Deus. A nossa visão é limitada. Os nossos pensamentos são ilimitados. Os pensamentos e a visão do nosso Senhor vai muito mais além do que nós podemos imaginar, do que podemos compreender. O que Deus tem separado para nós é muito maior do que nós podemos ver, irmãos. Amém? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse somente uma palavra contra Deus. Jó manteve ainda, além de tudo, a sua integridade. Ele manteve a sua integridade. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, com Jó, que em certos momentos da nossa vida nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. E Jó, ele não pensava duas vezes em se humilhar para o Senhor, porque ele sabia que era bom e agradável ao Senhor. Os humilhados serão exaltados, irmãos. E Jó não pensou duas vezes em se humilhar para o Senhor, em fazer o que era certo, mesmo as pessoas olhando e achando assim: meu Deus, mas como pode? Amém? Vamos mencionar aqui, irmãos, no livro de Jó, amém? Que fala sobre os amigos de Jó, os amigos que falamos entre aspas, se precisasse, uns amigos desses a gente não ia precisar de inimigos, não é verdade, irmãos?
Aqueles amigos estavam dando uns conselhos abençoados para Jó, né, pastor? Querendo ver o homem ali. O homem já estava mal, já, irmãos. Pensa no homem mal. Tinha perdido tudo. Estava tudo ferido. Tudo zoado, vamos dizer assim. Aí vem 3 ali. Vamos lá na Bíblia, irmãos. Jó, capítulo de número 15. E nós conhecemos que Jó era uma pessoa de coração bom. E já falamos de todas as qualidades de Jó. Amém? E sabemos que o Senhor Deus se agradava das suas atitudes. Amém? Do que ele estava fazendo. Amém? A Bíblia diz assim no livro de Jó, irmãos, eu comecei a dar risada, irmãos, olha que eu comecei a ler, irmãos. Diz assim, ó. Segundo o diálogo, né? Segundo a fala de Elifaz, um dos amigos de Jó. Você fala assim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Olha o que ele fala de Jó, irmãos. Jó que manteve a sua integridade com Deus, manteve ali o seu respeito, a sua reverência, e vem ele e fala isso de Jó. Maldiz Jó. Está falando que Jó estava errado, sendo que Jó estava sendo provado por permissão de Deus, e ele estava fazendo certo, não estava fazendo nada de errado. Ele manteve a sua integridade, e ele fala isso sobre Jó. Amém? Eu vou abrir um parênteses, irmãos, nessa parte, para nós entendermos que na nossa vida cristã existem muitos Elifaz que vão tentar te desanimar, que vão tentar fazer você desistir, mas não dê ouvidos, irmãos. Lembra do que o Senhor ministrou no coração. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós sendo íntimos do Senhor, nós vamos estar atentos a que o Senhor fala e obedecer aquilo que o Senhor diz. Obediência. Mesmo que você olhe e Deus está te mandando para um caminho num deserto, prossiga, porque Deus sabe o que é bom para você e o que é mal. Deus não levou Jó ali, permitiu isso que acontecesse na vida dele para Deus matar ele. Não, de forma alguma. Deus permitiu que acontecesse isso na vida de Jó para que nós pudéssemos hoje, nos dias de hoje, ver e compreender que as coisas são possíveis. Para Deus, nada é impossível. Amém, irmãos? Aleluia. E uma coisa que, para os irmãos guardarem, né, no coração, assim como que Deus ministrou no meu coração, fidelidade, irmãos, guarde isso no coração. Fidelidade, irmãos, gera confiança. Vamos nos avaliar como está a nossa fidelidade com o Senhor. Se a nossa fidelidade está gerando confiança no Senhor, ou se estamos colocando a nossa fidelidade, não uma fidelidade muito boa com o Senhor, isso não vai gerar uma confiança no Senhor. E vamos ser sempre ali, ó, com medo, ali, ó, não confiando muito no Senhor. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Sendo fiéis ao Senhor, vai nos proporcionar a confiança no Senhor.
E uma coisa que eu aprendi também no livro de Jó, que aquilo que a boca de Jó falava, amados irmãos, aquilo que saía da boca de Jó, o coração dele falava amém. A boca fala aquilo que o seu coração está cheio. E o que Jó falava era sincero, irmãos. A sua adoração ao Senhor não era uma adoração da boca para fora. Vinha de dentro do seu coração. Não adianta a gente falar que somos gratos ao Senhor, que o Senhor nos bendiz, que o Senhor isso, o Senhor aquilo, se o nosso coração não fala amém, irmãos. Vai estar sendo da boca para fora. E Deus é aquele que esquadrinha e conhece o seu mais íntimo e profundo que está no seu coração. O que vem no seu coração, Deus recebe, irmãos. O que vem da sua boca, o Senhor não vai receber. Tem que ser de coração. Amém? E uma coisa que eu aprendi também no livro de Jó, que o crente provado, ele tem a vida diferente, irmãos. A vida do crente que é provado no fogo, o brilho que o crente que é provado no fogo é diferente do brilho que o do crente que não é provado, irmãos. O crente que é provado no fogo, ele tem autoridade para falar no que aquilo que não foi designado por Deus está falando. Amém? O crente que é provado no fogo, ele tem autoridade para estar falando. Ele não se baseia em qualquer coisa. Ele tem autoridade. E a autoridade é poucos que o Senhor derrama na mão. São para poucos que Deus dá autoridade. Deus não vai dar autoridade para qualquer um que está pegando a sua palavra, irmãos. São para poucos que Deus dá autoridade. Na Bíblia Sagrada podemos contar ali, quem que teve tanta intimidade com Deus ali. São poucos que tiveram intimidade com Deus. São poucos os escolhidos ali para ter ali intimidade. Intimidade, irmãos, é para poucos. Somente os que buscarem verdadeiramente, de coração, esses sim vão ter intimidade com o Senhor. São para poucos. São poucos os que se predispõem a estar se desprendendo das coisas do mundo, a estar renunciando para ter intimidade com Deus. São poucos os que renunciam estar na casa do Senhor, para estar na casa do Senhor, renunciam às coisas mundanas ali, para estarmos na casa do Senhor, para adorar em espírito e em verdade. Hoje tivemos um estudo abençoado, irmãos. Foi difícil acordar 8h30 da manhã, foi difícil, mas eu falo para os irmãos, é gratificante, irmãos. Hoje aprendemos aqui. Creio que quem esteve no estudo hoje saiu daqui alimentado. Irmãos, é difícil renunciar ali, a caminha quentinha ali, o friozinho ali, né, irmãos? Para estar acordando 8h30 e onde um culto abençoado ainda. Saímos tarde da igreja ontem, mas estamos acordando hoje para estar vindo de manhã na igreja, aquele frio, aquele vento. Mas é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer intimidade com a sua igreja. Ele quer que estejamos mais próximos dele. Ele convida você. Eu quero você aqui, eu quero ter intimidade com você. Eu quero falar com você. Eu quero conversar com você. É isso que o Senhor quer da sua igreja. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, nesse livro de Jó, que eu me coloquei ali no lugar dele. A situação que nós enfrentamos não está sendo fácil, irmãos, sabe? Mas a gente lê a Bíblia, a gente se alimenta e isso nos dá esperança de que vai passar. A nossa tribulação é passageira, vai passar um dia, vai acabar. E eu vejo ali a minha esposa ali naquela luta e nossa família naquele sofrimento ali. Eu imagino, irmãos, na hora que eu li aquela parte lá da Bíblia ali, daquela passagem que falava que Jó se coçava com os cacos ali, irmãos, eu imaginei ali, nós ali na minha família, a luta da minha esposa ali, irmãos,
a dor, o sofrimento, e esses tempos é só mal notícia, é coisa que não estava dando certo, nem está evoluindo. Mas eu sei que meu Redentor vive, irmãos, e na hora certa vai haver um brado de voz ali no céu vindo para a vida da minha esposa. Eu sei, eu confio nisso. Eu tenho forças que isso vai acontecer, irmãos. Eu sei que meu Redentor vive. A prova que eu estou passando é passageira. A dor que eu sinto no meu coração é passageiro. Nada se compara ao sacrifício que Jesus Cristo fez para mim e para você. Estamos sentados aqui por o nome do Senhor. Não é em vão, irmãos. Não é em vão o sacrifício. Tudo isso que estamos passando, cada um com a sua luta, cada um com o seu deserto, não vai ser em vão no Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias pelas lutas, aleluias pelas tribulações, porque isso vai nos trazer mais perto do Senhor, e isso vai nos trazer maior intimidade, que é isso que o Senhor quer nas nossas vidas, intimidade com o Senhor, é isso que Ele quer. Que sejamos fortes, irmãos, constantes. Não somos crente palha, irmãos, crente papel, que você logo ali risca um fogo ali, na hora que ela pega fogo, mas logo se apaga. Sejamos crente brasa, constantes e ardentes na presença do Senhor. Crente brasa, irmãos. Não tem crente palha aqui não, é crente brasa. Ardentes, irmãos. E uma coisa que Deus tem me chamado a atenção, que Ele tem nos exortado muito esses últimos cultos, irmãos. Deus quer uma correção de cada um, quer uma correção minha, quer uma correção de cada um que está presente aqui na igreja do Senhor. Deus quer uma correção de cada um, irmãos. Uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, já vou finalizar a mensagem, que já passou um pouquinho do horário, que Jó, ele foi humilhado por esses 3 amigos dele. Os irmãos me perdoem que eu tive que resumir um pouquinho, irmãos, senão não ia dar tempo. Mas os irmãos que tiverem tempo, leiam e meditem no livro de Jó, porque é um livro muito bonito, irmãos. E é um livro que vai edificar a sua vida. Aleluia. Amém? E Jó, irmãos, para que ele recebesse tudo em dobro, as pessoas pensam assim, não, Jó passou por isso, mas logo Deus deu em dobro para ele. Mas não é bem assim, irmãos. Os irmãos abrem comigo no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 42. Verso 7 diz assim, irmãos: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. O Senhor perdoou os 3 amigos de Jó, porque Jó orou por eles. Você imagina, irmãos, Jó estava sofrendo ali, sofreu, e esses 3 só foram ali para atormentar a vida de Jó. E para atormentar, e ficaram atormentando a vida de Jó ali,
e falando, e jogando Jó lá embaixo, mais do que ele já estava. E o que o Senhor fez? Fez esses 3 amigos oferecerem sacrifício, e pediu para Jó orar. Pastor, imagine a cena, uma pessoa, o pastor já está mal, aí vai 3 amigos lá e te joga mais lá embaixo ainda, né? Fala assim, ei, Sérgio, você está fazendo tudo errado. Deus tem misericórdia da vida. E depois Deus mandar você orar por esses 3 ainda. Uma coisa que eu aprendi, Jó, ele se humilhou, embora não precisasse, irmãos. Mas aí o que diz a Bíblia, no verso 10, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Se Jó não orasse, Deus não iria abençoar ele. Deus aqui testou a sua fidelidade novamente, porque Jó poderia falar assim, eu vou orar por esses 3, na hora que eu mais estava precisando ali de um consolo, de um amigo ali, esses 3 me jogaram lá embaixo, mais do que eu já estava, eu vou orar para eles ainda? Mas não, irmãos, olha o que eu aprendi. Jó, ele se humilhou, ele precisou se humilhar de novo, irmãos, para que Deus restaurasse tudo aquilo que ele tinha perdido. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo aquele que ele tinha perdido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não haviam mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Amém, irmãos? Aqui, antes ele tinha que orar, irmãos. Não que esses filhos, Deus abençoou esses filhos para suprir a dor daqueles que ele havia perdido. Amém? O sofrimento da perda dos outros filhos. Não que esses sejam melhores ali, mas Deus enviou os filhos para suprir a perda dos outros filhos. E aqui, irmãos, antes a palavra do Senhor fazia menção que Jó precisava orar pelos seus filhos, por pensar que eles estavam fazendo algo que desagradasse a Deus. E aqui acontece ao contrário. Aqui há elogios. Os irmãos observaram que no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Então quer dizer o quê? Deus restaurou melhor ainda do que os seus filhos antepassados. Foi melhor. Amém? E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos. Amém? Tudo foi restaurado na vida de Jó em dobro. Mas o que ele passou foi muito difícil para ter alcançado o que ele alcançou. Todos o sofrimento, tudo. Mas Jó venceu. E a Bíblia diz assim: depois disso Jó viveu 140 anos. Depois de tudo isso que aconteceu com ele, ainda ele viveu por mais 140 anos, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. O bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho Jó. Amém? Uma pergunta que eu faço para os irmãos: vale a pena ser fiel? Independente da circunstância que você esteja passando, vale
a pena ser fiel. O Senhor, Ele nunca vai desamparar os seus filhos. E uma passagem que na Bíblia Sagrada que expressa tudo isso em uma forma de oração, irmãos, se encontra no livro de Abacuque. É uma palavra que o Senhor, Ele sempre está mencionando no meu coração, que diz assim, Abacuque, capítulo de número 3, diz assim, verso 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca,